Bom dia, hoje é dia 11 de maio, quarta-feira, dia histórico para o Brasil, e vou comentar um assunto que não é o impeachment em si, né? A votação no Senado, mas algumas manifestações que tenho visto nas redes sociais, nos telejornais, nas páginas da internet, que são a mobilização do grupo MST. E esse vídeo vai para justamente aquelas pessoas que apoiam o grupo MST, que apoia esse movimento sob a sigla Movimento Sem Terra. Esse recado vai para as pessoas que apoiam esse grupo. Eu gostaria que vocês, que apoiam esse grupo, quando pensassem a respeito do MST e suas reivindicações, sua luta e tudo mais, que vocês lembrassem de um outro grupo que também lida com a terra, que eu vou chamá-lo aqui de imigrantes japoneses, né? Então, quando você que apoia o MST, quando pensar no MST, lembre dos imigrantes japoneses. Eu não sou historiador, minha formação é outra, então quero deixar claro aqui que eu não sou historiador. Então, o meu conhecimento vem do que eu estudei no colégio, o fato de eu morar numa cidade agrícola com uma colônia muito grande japonesa. Eu me relacionei com uma mestiça por 8 anos, então tive muito contato com o pai dela, que é descendente de japoneses. E pesquisas que eu fiz, né, eu li o livro de Fernando Moraes, Corações Sujos, enfim. Depois vocês podem confirmar o que eu vou dizer aqui. Mas basicamente é o seguinte: os imigrantes japoneses vieram no Brasil com o acordo firmado entre Brasil e Japão. Esse acordo que o Japão firmou com o Brasil não firmou só com o Brasil, firmou com outros países, como Estados Unidos, México, Chile, Bolívia, Peru. E porque a situação no Japão estava uma situação muito difícil, e eles acabaram migrando. E a maior parte desses imigrantes vieram para o Brasil. Chegaram aqui no Brasil em 1906, se não me engano. Foi o primeiro navio japonês trazendo imigrantes. E eles vieram trabalhar nas fazendas de café, né? Em substituição à mão de obra escrava. Os fazendeiros estavam contratando japoneses, italianos, alemães. E eles foram trabalhar nessas fazendas. Só que imagina como que era a mentalidade de um fazendeiro daquela época. Eles tinham acabado de abolir a escravatura, não fazia muito tempo. Então a mentalidade dos fazendeiros era aquela de escravocrata. Então essas pessoas que vieram sofreram horrores. Não falavam a língua, não entendiam os costumes, o clima é diferente, a comida é diferente e o tratamento, né? Eles eram, todos os imigrantes eram discriminados, né? E enfim, eles foram trabalhando, eventualmente conseguiram fazer algumas associações, né, cooperativas, começaram a comprar suas terras. Eu fico imaginando que tipo de terra eles compravam, porque as melhores com certeza estavam nas mãos dos grandes fazendeiros, correto? Os fazendeiros não iam abrir mão das melhores terras, então quer comprar, que compre as piores. E o povo japonês foi perseguido, se não me engano, em 2 etapas, em 2 fases diferentes, governos diferentes. No nacionalismo de Vargas e com certeza durante a Segunda Guerra Mundial,
Afinal, por ironia do destino, o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial justamente contra os países com maior fluxo migratório para o Brasil: Alemanha, Itália e Japão. E durante esse período, os japoneses não podiam falar o japonês, não podiam aprender japonês, eles tinham que aprender escondido, eles eram vigiados. E, enfim, resultado, eles vieram, sofreram horrores, foram perseguidos oficialmente pelo governo. Mas alguém já ouviu falar de revolta dos japoneses? Os japoneses nunca, jamais, em hipótese alguma, levantou um dedo contra o governo brasileiro. Nunca fechou estrada, nunca invadiu terra, nunca invadiu prédios públicos, nunca pediu um centavo para o governo brasileiro, apesar de tudo que eles sofreram, tá? A vida deles não foi fácil, não foi fácil. Eles vieram pobres, discriminados, não sabem a cultura, não sabiam falar a língua, não podiam cultuar a sua cultura e não interagiam com a cultura, não conseguiam integrar com a cultura brasileira. Sofreram bastante e nunca pediram um centavo para o governo. E assim, uma pesquisa que eu fiz no Wikipedia, pode me corrigir se eu estiver errado, a população japonesa no Brasil hoje é pequena. É pequena, eles representam menos de 1% da população brasileira como um todo. Só que eles alimentam o Brasil. Esse pequeno grupo de pessoas que você nunca ouviu falar, não aparece em jornal, não estão metidos na política, não tem grandes fazendas de plantação de cana, de soja, enfim, essas grandes plantações que são tão importantes para a macroeconomia brasileira, eles não estão metidos nelas. Elas fazem a hortifruti, feijão, arroz, batata, rabanete, alface, pepino. Eles alimentam a gente. Simplesmente isso, fundamental para o Brasil. Menos de 1% da população alimentam milhões de pessoas. Mas o que eu acho interessante é que eles nunca levantaram um dedo sequer para o governo brasileiro, contra a população brasileira, contra ninguém. Eles simplesmente trabalharam. Eu admiro isso. E detalhe, você tem que prestar atenção para perceber isso, porque eles não falam. Se você quer aprender com o japonês, você tem que observar eles, porque eles não ficam tagarelando, eles não ficam levantando bandeira, eles não ficam gritando palavra de ordem, invadindo o prédio público. Eles ficam quietos e trabalham. E graças a eles, nós temos... Eles alimentam o estado de São Paulo, eles exportam comida, o Paraná e o Brasil inteiro. Acredito que a produção vai para o Brasil inteiro. Na minha cidade, a produção de alcachofra é uma das maiores do Brasil. E eles exportam o Brasil inteiro, alcachofra. Então, eu gostaria que esses líderes do MST e as pessoas que apoiam o grupo MST que refletissem a respeito. Eu vou no CEAGESP em São Paulo, eu não vejo o stand do MST lá produzindo alimento feito pelo MST. Se eu comi alimento do MST, eu não sei. Mas do jeito que eles fazem propaganda torta e direita do movimento deles, eu acredito que se eu fosse comer o feijão, arroz deles, estaria lá a marca deles. Agora você vai no CEAGESP, você encontra muito japonês. Então, você que apoia esse movimento, lembre-se desse exemplo. Lembre-se dos japoneses. Eles estão quietinhos. Eles não querem os holofotes. Eles não querem, eles só querem trabalhar, produzir. Entende? Isso, sem eles quererem,
ou pelo menos sem eles pedirem, eles têm o meu respeito. O meu respeito eles têm. Eles não pediram o meu respeito, conquistaram, ganharam o meu respeito. Porque eu, observando a quantidade de pessoas, significativo, 1% da população, não sei o que, 2 milhões de habitantes, eles não chegam a isso, de acordo com o Wikipedia. No entanto, eles me alimentam. Todos os dias eu como alimentos produzidos que passaram pela mão de japonês. Entende? Então, assim, eu admiro pelo exemplo. Não é bandeira política, não é sei lá, segregação racial, seja lá, não é nada disso. É fato. É fato. Eu quando eu me dei conta disso, eu falei, caracas, eles não falam nada. Eles não falam nada. Eles simplesmente trabalham e produzem. E eu que já admirava o povo japonês, né? Lembra da Copa do Mundo, quando vê as imagens dos turistas japoneses recolhendo lixo nos estádios de futebol, né? Enquanto outras pessoas levavam até banco o assento do estádio como souvenir, os japoneses recolhiam o seu lixo. Eu já admirava eles, né? Depois que me dei conta disso, eles ganharam meu respeito. Nunca pediram, mas conquistaram meu respeito, tá? Então esse é o recado que eu gostaria de passar, que aqueles que apoiam esse grupo intitulado MST e os líderes desse movimento que pensassem um pouco a respeito. Quando fosse tomar uma atitude de invadir prédio público, fechar as rodovias, né, como estão noticiando aí e vendo imagem queimando pneu no centro de São Paulo, anunciando que vão fazer isso, que vão fazer aquilo outro. Presta atenção. Presta atenção. Quietinho, vocês podiam fazer muito mais. Muito mais. E ganhariam o meu respeito. Tá ok? Um abraço. Tchau.